O Scott Pilgrim chegou e ele voltou como um anime. E esse anime da Netflix dividiu bastante opinião. Muitas pessoas esperavam que fosse uma adaptação fiel aos livros originais, até porque o filme, que é muito mais conhecido na mente da galera, é diferente. E a série, ela trouxe um universo alternativo que ao mesmo tempo é uma sequência. E é sobre essa série que eu vou falar agora. Vamos lá, antes que eu entre aqui em todos os spoilers possíveis, a série ela consegue ser muito boa, porque ela cai como uma luva. O livro original era praticamente um quadrinho bem longo, que você tem vários volumes, no Brasil foi dividido em partes menores, mais compacto. Essa série, entrando num anime, funciona muito melhor do que um filme live action. O filme live action, ele tem os seus problemas que essa série poderia ter corrigido, mas não corrigiu. Pra te explicar, a série do Scott Pilgrim foi lançada depois que o livro, toda a série, sabe, a história já estava completa. É só lembrar que o filme ele foi lançado em um momento em que, tipo, a metade da história ainda estava sendo escrita. Tinha muita coisa que poderia entrar lá e foi alterado, e de fato isso realmente aconteceu. A expectativa da galera em ver a série do Scott Pilgrim tentando corrigir esse filme, sendo uma adaptação um por um fiel, não entrou aqui. A questão é que eles optaram em fazer uma continuação / universo alternativo, o que deixou uma galera muito feliz e ao mesmo tempo teve muitas pessoas que odiaram. Eu particularmente gostei do que eu vi. Se você pegar pela perspectiva de que o criador queria contar uma história nova usando aquele mesmo universo, eu acho que é uma boa. O anime começa com a série mostrando exatamente os primeiros momentos da história de Scott Pilgrim, com ele vivendo de favor dentro da casa do Wallace, onde ele praticamente abusa da hospedagem dele, e também um pouco da sua pobre e simples banda indie, a Sex Bob-Omb. Se você não sacou aqui a referência, o nome da banda tem uma referência ao Super Mario, porque esse universo do Scott Pilgrim é um universo cheio de referência a vários animes, também vários jogos e várias nerdices. Aqui o Scott Pilgrim é basicamente um baixista da banda, um vocal mais secundário, e ele tem a banda que tá lutando para poder ganhar e montar sua carreira, onde conhecemos aqui todos os membros da banda que nessa série não são tão importantes assim até esse momento, mas aqui é revelado que o Scott namora uma garota menor de idade, 17 anos, a Knives, que tá ainda no ensino médio. Problema. Depois eles vão de penetra pra uma festa, onde o Scott finalmente acaba conhecendo a Ramona Flowers, onde tem um flerte bem zoado e que virou meme na internet. Você conhece o Sonic, o ouriço? Veio pra desgraça, velho. Claro, o cara é um palerma, não consegue levar esse flerte mais à frente. E é aqui que o Scott conversa com a Julie, uma personagem que a gente vai levar mais a sério à frente. E ela acaba falando pro Scott não ficar perto da Ramona, mas acaba falando também informações importantes pro Scott chegar perto dela. Como o Scott já sabe que a Ramona Flowers trabalha como entregadora de um site de locadora chamada Netflix, sim, meu amigo, essa série se passa alguns anos atrás e a Netflix não era um streaming, era na verdade uma empresa que fazia entregas de filmes por aluguel, ou seja, uma locadora que você alugava o filme e tinha em casa, não era pela internet, apesar da internet já existir nesse momento. O Scott acaba alugando um filme bem genérico, é só pra poder ter a entrega da Ramona Flowers e eles acabam se encontrando novamente, aonde o Scott acaba chamando ela pra poder sair. E eles têm aqueles momentos, ficam juntos, inclusive rola aqui o famoso brilhinho, o primeiro contato da paixão que esses dois personagens vão ter um pelo outro. Daí somos cortados pra sala secreta do Gideon, que é o último ex-namorado da Ramona Flowers, e lá ele acaba chamando o Matthew Patel, que é o primeiro ex-namorado dela, e avisa que a Ramona está com um novo relacionamento e que ordena que o Matthew Patel acabe com o Scott. E ele explica basicamente o que o Scott é, o tipo de pessoa que ele é, como ele também é um babaca, e sim, o Scott Pilgrim é um babaca nessa história também, é bom lembrar disso. Mesmo sendo o protagonista, ele também não é perfeito. E é aqui nesse momento que, durante um show da banda do Scott, o Matthew Patel aparece desafiando ele pra uma luta. E pra surpresa de todo mundo que tava assistindo este anime, essa série no Netflix, a luta segue aquela mesma tendência, aquela mesma essência de ser uma luta com referências a jogos de luta, mas o Scott Pilgrim é derrotado e o Matthew Patel ganha, o que fez a cabeça de todo mundo explodir. É por isso que eu tô falando, essa série, ela cria uma linha do tempo paralela diferente do Scott Pilgrim. Eles brincam muito com viagem no tempo agora. E como você que tá vendo esse vídeo já viu a série, ou até mesmo já conhece a história e tá tomando aqui um spoiler de graça, é bom lembrar, né, que isso tudo tem a ver com o Scott Pilgrim no futuro, que meio que pensa em certa crise existencial que nunca deveria ter conhecido a Ramona Flowers.
Já no segundo episódio, tudo continua com o enterro do Scott Pilgrim, onde tem aquele leve funeral dentro da igreja, alguns personagens se reencontram, até mesmo a Eve, que é a ex-namorada do Scott, acaba aparecendo por aqui e chama toda a atenção pra si, de uma forma bem tosca até, mas é só pra poder fazer mídia. Só que a cena é cortada pro QG do Gideon, onde tem uma reunião secreta convocada pelos 7 ex-namorados da Ramona. Na verdade, um deles convocou todo mundo. E eu vou falar aqui bem rapidinho deles, tá? Matthew Patel. Ele é um pirata e teve uma ficada muito rápida com a Ramona na escola. Ele possui habilidades místicas e acaba invocando mulheres meio vampiro. Lucas Lee, um astro de cinema muito bem pago e skatista profissional. Todd Ingram, ele é um baixista, namora a ex-namorada do Scott e é vegano. O legal desse anime, meu amigo, é que eles fazem piada com o veganismo, mostrando que o vegano é superior a qualquer outro tipo de ser humano. Tanto que eles colocam poderes sobrenaturais pro vegano, tipo, quase um Saiyajin, lançando raios, poderes e até mesmo abrindo portais. Tem a Roxy, que é uma ninja, já namorou e dividiu o quarto com a Ramona, e também foi quem ensinou as habilidades de luta pra Ramona. Kylie e Ken Katanayagi são gênios, tocam música eletrônica e ainda brigam utilizando robôs. Gideon Graves, esse aqui é o último ex-namorado da Ramona, era tipo um fracassado na escola, mas sempre destemido. Criou um império de mídia, ficou milionário e conseguiu tudo o que queria. Em vez de, depois do fora que ele teve com a Ramona, em vez de seguir em frente, ele acabou criando a Liga dos 7 Ex-Namorados Malignos. Bom, dessa reunião, a surpresa aqui que não foi, tipo, nenhum dos personagens mais óbvios que teriam marcado essa reunião. Foi o próprio Matthew Patel, que acabou, tipo, reunindo todo mundo, porque depois que ele venceu o Scott Pilgrim, ele percebeu, né, ele teve um estalo na mente dele que ele não ganhou nada. Nem a Ramona quis ficar com ele de novo. Então a questão aqui é que ele queria alguma recompensa por isso. Só que no meio dessa discussão, entre todos os 7 ex, o Matthew Patel acaba desafiando o Gideon pra uma luta. Inclusive, eles brigam de uma forma bem insana e, claro, o Matthew Patel acaba ganhando. E no final desse episódio, o Gideon, por ter perdido, ele assina um contrato passando todas as suas posses de todas as suas empresas, dinheiro e tudo que ele tinha pro Matthew Patel, que agora, além de ser o dono do seu império, também é o líder da Liga dos 7 Ex-Namorados Malignos, que acaba meio que se dissolvendo depois disso. Cara, é bom lembrar que nesse terceiro episódio a gente tem mais atenção pra um personagem mais não relevante, sabe, até agora, que é o Yogi Neal. Esse moleque aqui é burro, uma anta, fazendo até o Scott ser mais inteligente. Ele tem o sonho de ser um cineasta e começa a escrever aqui alguns roteiros como trabalho. Só que assim, ele não escreveu nada. Só que numa noite, ele acaba acordando e vê que no seu computador tem um ser lá que tava escrevendo. E ele acredita que aquilo ali, na verdade, foi apenas um monstro da famosa paralisia do sono, que algumas pessoas têm e acabam enxergando como se fosse um demônio e tal. É bizarro, mas isso realmente acontece com algumas pessoas, né? Eu acho, nunca tive. Mas a questão é que ele acorda e ele percebe que aquilo ali, pra ele, pelo menos é um sonho, mas ele escreveu um roteiro de um filme realmente bem relevante pra saga. Tanto que daí, a Ramona começa a ganhar muito mais protagonismo. Ela começa a investigar um pouco o que aconteceu com o Scott, porque em um sonho, ela acaba meio que tendo a indução de que ele, na verdade, não está morto. E de fato, ela começa a investigar pra tentar descobrir quem é que teria desaparecido com o Scott. E é aqui, meu amigo, que uma das ex da Ramona aparece, a Roxy, que tinha dividido o quarto com ela e tal, e elas começam a brigar dentro de uma locadora. Essa luta aqui é insana porque eles fazem referência a vários estilos de filmes diferentes, passando por filme em preto e branco antigo, até mesmo filme de ação nível Top Gun e Uncharted. Bom, no final, elas acabam se entendendo e a Ramona percebe que a Roxy tem nada a ver com isso. Ela descobre que a Liga dos 7 Ex-Namorados meio que se foi e o Gideon já era. O quarto episódio é uma loucura, porque ele já começa mostrando e dando um foco muito maior no Lucas Lee, com aquela carreira dele insana, fazendo muita referência ao lado skatista dele, que pra muitas pessoas é quase um Tony Hawk. Ele tá com a carreira em crise, porque ele arrumou problema em vários lugares que ele trabalhou. Tanto que agora ele precisa seguir a carreira dele em frente pra trabalhar como protagonista em um filme pra poder salvar a sua carreira, que vai ser em Toronto, Canadá, onde passa a história de Scott Pilgrim, aonde estão fazendo um filme sobre Scott. E aqui, meu amigo, descobrimos que dentro dessa produtora, o filme foi escrito por Young Neal, que não tem ideia de como aquele filme foi feito, mas aquele roteiro foi aprovado. E a Ramona fica muito encucada por causa disso, porque como que aquilo ali foi escrito? Falando sobre a história dela, do Scott, mostrando aqui uma certa realidade, onde o Scott teria vencido os 7 ex-namorados e vivido com ela. Ou seja, a história principal, ela já existe, já
aconteceu aqui. Muita gente pode falar que a história é a história do filme, não é mostrado com muitos detalhes não, mas faz muita referência, cara, com tudo que a gente já viu no jogo do Scott ou até mesmo no filme live action, ou a quem, tipo, conheceu o Scott Pilgrim nos livros. A questão aqui é nesse momento que a série assume que ela é feita pra quem já conhece a série e também pra quem não conhece, dando uma história nova pros dois lados do público, que é bem interessante do que uma adaptação 100% fiel ao que a gente já conhece da mesma história. Sem brincadeira, a saga de Scott Pilgrim é uma saga que ganhou adaptações boas em 4 momentos. A saga de livro deu certo, o live action deu super certo, o jogo deu super certo e, claro, o anime também, pelo menos no meu ponto de vista. Claro que o Lucas Lee acaba arrumando problema até mesmo com uma das atrizes que ele acaba se relacionando, já que ele acabou ficando como o Scott, né? Já que é o Scott Pilgrim nessa adaptação, ele tem os pega com uma atriz que faz a Knives, que seria uma menor de idade, mas a atriz já é mais velha, só que pro paparazzi isso é qualquer coisa, tanto que a carreira dele afunda por causa disso, e ele tem um ataque absurdo dos ninjas nesse mundo, que na verdade são paparazzi. Os paparazzi são ninjas que aparecem do nada pra tirar fotos e tentar arruinar a vida de qualquer um, e aqui funciona super bem, cara, adorei o conceito. Bom, no final ele acaba se entendendo com a Ramona e acaba seguindo em frente, só que como o papel agora ficou vago, aparece um outro personagem através de um portal vegano, e a Ramona tem o clique, um estalo, aonde ela começa a perceber que o Scott poderia ter sido abduzido graças a esse ex dela, o vegano, o Todd. Aqui o ritmo muda completamente. Vamos lá. O filme da vida do Scott Pilgrim precisa de novos atores. E os atores que aparecem aqui é a Amy Adams, que é na verdade a ex-namorada do Scott, e o Todd Ingram, que é o ex-namorado da Ramona, aquele que tem os poderes veganos. E eles fazem desse episódio uma paródia documental de como foi um desastre a produção desse filme sobre a história do Scott Pilgrim. Só que assim, esse episódio ele não avança muita coisa não. A questão é que aqui a Ramona fica o tempo todo tentando dar um jeito de interrogar ou entrar em contato com o Todd pra poder questionar o uso do seu poder vegano, porque aqui ela já tem tipo informações de como o Scott desapareceu, só que corta a série toda pra mostrar que o Wallace, lembra do Wallace do começo, do primeiro episódio, onde o Scott acaba vivendo, sabe, às custas dele? Então, como a vida e o filme é sobre o Scott Pilgrim, o Wallace tá no filme. Só que ele, né, sendo o debochado como é, ele acaba meio que assumindo um personagem dentro do próprio filme, interpretando ele mesmo. E eles fazem piada com isso e tudo mais. Só que assim, o Wallace é gay e o Todd ele não sabia disso. Só que o cara, assim, os dois acabam se aproximando e eles acabam ficando bastante durante a produção e o Todd enlouquece, fica apaixonado pelo Wallace. Só que o Wallace não tá nem aí pro Todd, só é uma ficada mesmo, nada profissional e depois do filme tudo acaba. O que deixa o Todd meio surtado e ele é vegano, então o surto com ele foi bem pesado. Depois que o Todd fica totalmente surtado, deixa de ser vegano, começa a voltar a comer carne, perdendo seus poderes, é o momento que a Ramona consegue, sabe, interrogar a Eve e o Todd. E mostrando aqui um vídeo onde o Scott tinha sido levado, na verdade, por um portal vegano e que ele ainda estava vivo, é mostrado que o Todd era vegano, mas ele não tinha tanto poder pra poder, sabe, fazer aquela armação tão bem feita como todo mundo acreditou. Então, ele acabou saindo da lista de suspeitos. Só um detalhe, que eu acho que eu falei, mas a Ramona, ela trabalhou no filme e ela fez a dublê da Eve, que interpretava a Ramona, só que a Ramona era a verdadeira Ramona da história. Eu acho que se você entendeu, você entendeu. É, só os entendedores entendem. Comenta aí e manda um salve se você entendeu e um like nesse vídeo. O sexto episódio é maravilhoso. Mostra aqui o Gideon na fossa, deitado no escuro, vendo anime, comendo biscoito. Eu achei isso um pouco ofensivo. Só que o Lucas Lee acaba aparecendo aqui e os dois meio que formam um novo plano. O plano é a amizade entre os dois. Tanto que eles passam o dia todo se divertindo. E é legal que a série explora bastante o lado dos ex-namorados malignos, mostrando que eles são mais humanos. Enquanto isso, a Ramona aqui encontra a Julie, aquela que organizou a festa lá no primeiro episódio e tal. E aqui é revelado, na verdade, que o Gideon tava vivendo com ela. E, tipo assim, a Julie era uma conhecida da escola, da época do Gideon, que, na verdade, ele tinha um outro nome, ele só assumiu o nome de Gideon por causa do sucesso que ele teve, que chamava mais atenção e holofotes pra ele. Depois que ele perdeu tudo, ele acabou voltando pra ela e ela acabou dando abrigo pra ele. Só que, assim, ela tinha mais um tesão no cara porque ele conseguia ter ambição e tal, e tinham planos e arquitetava coisas pro futuro. Aqui ele não tem mais nada,
Tanto que a Ramona tem a suspeita pra ele ter armado um super plano sinistro, só que assim, a amiga aqui mostra que o Gideon não é mais o mesmo, então ela acaba saindo aqui da lista de contatos. Depois de um encontro de todos os personagens juntos e algumas revelações, o Gideon junto da Julie meio que mostra que na verdade ele tem um plano sinistro sim, só que o plano sinistro não tem nada a ver com o Scott e muito menos com a Ramona. Ele só quer um plano contra o Matthew Patel que destruiu a vida dele. E é aqui, meu amigo, que todo o grande mistério da trama da série se resolve. A Ramona descobriu alguns pontos e, claro, a turma do Scott Pilgrim também. O lance é que a Ramona percebeu, né, que alguém que poderia fazer o Scott desaparecer daquele jeito deveria usar poderes veganos. Só que quem seria mais poderoso e mais vegano que um ser humano vegano? Um robô vegano. Ela tirou essa conclusão e expôs, né, que aquilo ali era uma artimanha de um certo robô criado pelos gêmeos Katana Yagi, que eles controlam e criam máquinas robóticas e tal, e eles criaram um robô que tem poderes veganos também. A questão aqui é que a turma do Scott também estava envolvido nesse mistério e tal, e descobriram quem escreveu aquele roteiro sobre a vida do Scott que mostram a linha do tempo sagrada dos eventos originais da série. Quem escreveu aquilo foi alguém do futuro. E com tantas informações sendo reveladas, alguém toca a campainha, e quando eles atendem, é descoberto que na verdade o Scott estava vivo o tempo todo. Só que ele veio do futuro? Bom, aqui vimos mais de 20 anos no futuro, aonde o Scott foi levado ao futuro através daquele portal vegano, aonde ele encontra o velho Scott Pilgrim do futuro, com 37 anos de idade. Scott velho quer mostrar pro Scott Pilgrim original o que aconteceu no futuro e quando ele venceu todos os 7 ex-namorados da Ramona. E meu amigo, esse episódio do futuro tem referência pra caramba. A real é que só pra ele entrar numa sala onde tem um computador, ele faz um Hadouken, um código de Hadouken, um C pra frente com um soco, num Game Boy gigante no formato de uma porta. E a máquina pra mostrar ele em realidade virtual é um Virtual Boy. É um videogame da Nintendo que fracassou miseravelmente, mas ele era um VR que a Nintendo tentou lançar e eles referenciaram aqui. Tanto que ele mostra que o futuro do Scott era vencer os 7 ex-namorados, ele fica com a Ramona, vivem juntos durante vários anos, mas depois eles acabam se separando, numa crise de relacionamento que é normal depois de viver muito tempo junto. E aqui é revelado que na verdade aquele espaço todo não é a casa do Scott, era na verdade a casa, cara, do Wallace. Tava vivendo de favor. E é mostrado que o Wallace tem um Sugar Daddy que é um maluco do nada essa informação. É um cara que trabalha na Nintendo. É um cara cheio de dinheiro. O cara que trabalha na Nintendo. E sabe por que o Scott do futuro acabou trazendo o Scott do passado pro futuro? Porque, ironicamente, o Wallace falou: ah, traz aí sabe, seria legal se tu tivesse uma máquina do tempo e avisasse pra você do passado que não deveria ficar com a Ramona. O Scott do futuro virou um parça dos gêmeos Katana Yagi, sabe? E ele acabou descobrindo que o robozinho que eles têm, sabe, que andam com eles, que estavam lá, tanto no passado como no futuro, poderia conversar e interagir através das gerações. Era só quebrar a programação do espaço-tempo, que ele poderia ir viajar pra qualquer tempo. Fácil assim. Claro que o Scott do presente não quer fazer esse plano maluco que o Scott do futuro tem. Então o Scott do presente acaba encontrando a Ramona do futuro, aonde também é revelado que a Ramona, tipo, conseguiu viajar pro passado e escreveu o roteiro da vida deles juntos, porque na expectativa dela, porque ela descobriu o plano do Scott do futuro de tentar alterar o passado, se lançassem um filme onde mostra que o Scott e a Ramona conseguiram ficar juntos, tanto o Scott do passado e a Ramona do passado iriam acabar se encontrando e acabariam juntos de alguma maneira. E é assim que o Scott volta pro passado numa pequena referência de Volta para o Futuro. Referências, meu amigo. Essa série é cheia de referências. Bom, isso aqui acaba resolvendo o mistério do sumiço do Scott Pilgrim, mas tem uma questão. Agora que ele tá no presente junto da Ramona, eles não conseguem ficar juntos, não conseguem se beijar. Então eles acreditam que tem algum plano sinistro que é relacionado aos 7 ex-namorados ainda que não foi resolvido. Mas só vai revelar no final. Bom, no meio dessa série, cara, o Scott Pilgrim estando fora, a banda dele começou a trabalhar por conta própria e tal. A Knives entrou pra equipe da banda, sendo uma musicista excelente, e eles acabaram convencendo ao Matthew Patel, que é o dono da empresa lá do Gideon, o dono daquele império todo, com aquele dinheiro todo, a produzir um musical baseado naquele roteiro que falava da história do Scott Pilgrim original, que ele enfrenta os 7 ex-namorados e tudo mais. Só que o Matthew Patel é um cara de ego, então ele acabou aceitando porque ele queria interpretar o Scott
Scott Pilgrim também nesse musical. Eles fazem o musical, chamam todos os 7 ex-namorados, os personagens principais, todo mundo tá lá envolvido nesse mesmo lugar, no mesmo ambiente. Claro que nenhum deles estavam realmente tentando fazer algum plano maligno aqui, pelo menos não contra o Scott e a Ramona. Quem tava fazendo alguma coisa era o Matt Patel, que botou uma bomba dentro da plataforma no palco onde o Matt Patel estaria trabalhando como ator, atuando, cantando na peça que ele estava promovendo pra si mesmo, pra tentar acabar com a vida dele, só por vingança. Só que tudo vai a buraco abaixo, já que todo mundo é teletransportado pro futuro, aonde Scott, mais ainda do futuro, com quase 50 anos, aparece aqui tentando convencer o Scott a largar a Ramona de vez. Tanto que ele avisa que o que impede o Scott de beijar a Ramona era porque ele, quando foi pelo futuro pela primeira vez, ele tinha colocado coisinhas, tipo tecnologia, dentro da bebida do Scott que impediria ele de ter qualquer tipo de contato com a Ramona. É confuso esse momento, mas quem assiste entende. Então, como o Scott ele quer ficar com a Ramona de qualquer maneira, então ele começa a lutar contra a versão dele muito mais velho, que, por sinal, é uma baita referência a um Ryu da vida, ou Evil Ryu. E, meu amigo, todo mundo luta, até os 7 ex-namorados, cara. E é maneiro porque, tipo, a Ramona tem os itens pra cada arma de cada personagem aqui. É muito bom, mas todo mundo é derrotado pelo Scott do futuro. E aqui, meu amigo, a Ramona mais velha ainda também acaba aparecendo, tem um forte diálogo onde todo mundo acaba se entendendo. A questão da Ramona do futuro é mostrar que o Scott só tomou um tempo, sabe? A Ramona só queria um tempo do Scott porque ele foi meio babaca e tal, mas assim, não era um término. Ele encarou como se fosse um término e começou esse plano maluco do futuro, mas não era um término não. Mas assim, as duas Ramonas se entendem, porque nesse lance todo, a quantidade absurda de ex-namorados que a Ramona tem é porque ela meio que saía, tipo, largava o lado emocional dela, terminava com os caras, e isso deixava pendências no passado que ela não conseguia resolver, e aqui, até que de certa forma, conseguiu resolver um pouco. E numa cena meio bizarra, as duas acabam se unindo, virando aqui um Super Sonic, uma criatura aqui do futuro, então todo mundo acaba se entendendo. O Scott do futuro fica com a Ramona do futuro, e o Scott do presente fica com a Ramona no presente, e todos são levados de volta pro tempo correto. E claro, agora eles conseguem se beijar. E aí vem o encerramento. O Matt Patel não quer ser CEO, porque isso não é o tipo desejo dele, então ele devolve o Império pro Gideon Graves, então tudo volta ao normal pra cada personagem. De certa forma, aparentemente a série acaba aqui, se não fosse um detalhe. Tem uma cena final que mostra que a Eve junto com o Gideon Graves numa sala, que é a sala onde ele observa tudo e todos, mostrando que a brincadeira vai ficar um pouco mais séria. Um gancho pra uma outra temporada, apesar de que a série tinha terminado muito bem ali, não precisava disso. O que gerou muitas dúvidas na cabeça de todo mundo, porque esperava uma série 1 por 1 igual ao filme ou até mesmo parecido com o livro. Não foi isso. Tem uma chance de vir uma nova temporada. O criador já falou, estão noticiando aí que tipo a segunda temporada pode não acontecer, mas eu acho que esse é um clickbait, porque ele reclamou um pouco no Twitter falando que na verdade ele só trabalhou nessa primeira temporada querendo fechar um arco pra não, sabe, no medo de não ter uma segunda temporada, não deixar a história muito em aberto, entendeu? Ele queria só fechar a história, o arco que ele criou pra primeira temporada, na primeira temporada e acabou. E ele fez isso aqui muito bem, tem um gancho pra segunda. Eu, sinceramente, eu tô, assim, meu ponto de vista, bom pra caramba. Eu curti essa animação, curti mesmo como eles fizeram toda essa série. Tem muito, mas muita referência, tem muito detalhe. Eu quero muito fazer um segundo vídeo só falando de referência aqui. Vai dar um vídeo maior do que esse, meu amigo, porque tem muito detalhe. Scott Pilgrim, ele é mar de referência. Eu fico até surpreso que eles falaram de Nintendo. Nintendo não deixa falar dela em qualquer filme por aí, e deixaram. Então, vamos ver, porque isso é apenas o tempo dirá. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo.